muita alegria. Meu Deus, eu estou aqui, poder estar na Tua presença, na Tua casa, no Teu altar, meu Pai, continuamente. Mesmo, Senhor, nós vivendo agora esse desafio, essa guerra, Santo Deus, referente a essas medidas e esse lockdown, nós não paramos de pregar a Tua palavra, nós não paramos de orar, nós não paramos nada, não tem nada, absolutamente nada que nós deixamos de fazer por conta, Senhor, de tudo que nós estamos enfrentando nesse momento. E quando eu falo não deixamos de orar, não deixamos de buscar o Senhor, porque quando a Tua palavra fala, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a Tua palavra fala isso, ela fala, Senhor, sobre aquilo que funciona, o que funciona para a minha vida e para a vida daquele que crê. Isso funciona na vida dos que acreditam. O que eu penso está relacionado ao que eu acredito. O que eu falo está relacionado ao que eu acredito. O que eu faço está relacionado ao que eu acredito. Então, o Senhor diz, busque em primeiro lugar, me busque. E quando nós tivemos tempo e oportunidade para fazer isso e não fizemos, o Senhor sabe que a Tua palavra deixa isso claro. As circunstâncias vão ser mudadas. E ela vai passar a ter o tempo que ela dizia que ela não tinha. O Senhor vai criar um meio, porque o Senhor quer relacionamento. Desde a criação do mundo, desde a formação do homem, consequentemente da mulher, o que o Senhor queria? Relacionamento. O Senhor levantou Adão, o Senhor criou ele, para que ele cultivasse a terra, para que também ele fosse zeloso e guardasse, meu Pai, o jardim. Mas infelizmente, o homem não fez um bom trabalho. O jardim do Éden não foi bem guardado. E infelizmente a serpente, o diabo, ele acabou entrando. E ele acabou conseguindo dominar e controlar a mente do homem. Mas o Senhor já tinha dado a ele a instrução, a direção, que ele deveria guardar. E é o que o Senhor fala conosco nos dias de hoje. O Senhor vem falando, olha, eu sei que essas situações que estão acontecendo hoje, elas aconteceriam. Eu deixei registrado na minha palavra que viria um tempo chamado princípio de dores. Mas nesse tempo de princípio de dores, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, eu quero que você continue me priorizando, me buscando, me servindo. Eu quero que você continue fazendo exatamente o que eu tenho falado com você na palavra. Mas infelizmente, muitas pessoas não foram zelosas como Adão. E não guardaram, meu Deus, o seu coração com a Tua palavra. Adão tinha que guardar o jardim do Éden e manter a palavra do Senhor. Ficar com a palavra do Senhor. E nos dias de hoje, nós vemos exatamente isso acontecendo. As pessoas, elas deveriam guardar, meu Pai, o seu coração, que a Tua palavra fala que é dele que procedem as saídas da vida. No jardim do Éden, aquela árvore, ou as árvores que existiam, mas principalmente a árvore da vida, procedia dela o fruto que trazia ao homem a condição da eternidade. E a gente sabe, Pai, que hoje a nossa alma, ela está destinada,
ou para uma vida eterna, ou para uma morte eterna. E nós que, através da tua palavra, que nos ajuda a entender e compreender como nós devemos viver, é a palavra do Senhor hoje, que quando nós usamos ela e guardamos no nosso coração, então ela nos ajuda a tomarmos posse da salvação. É a tua palavra que nos ajuda a tomarmos posse da vida eterna. É a tua palavra, quando nós guardamos ela no fundo do nosso coração, é ela que nos ajuda, Pai, não deixarmos a serpente daqui a pouco se transformar num dragão, porque a tua palavra fala em Gênesis de uma serpente que rastejava, mas depois a tua palavra fala, Senhor, de um dragão no Apocalipse. Ou seja, se eu não vigiar, tudo vai crescer, tudo vai aumentar e vai tomar uma proporção e vai dominar minha vida de tal maneira que vai acabar roubando as minhas bênçãos e as minhas vitórias. Ô Senhor, fala com a tua igreja, nos dê temor, Pai, coloca temor no nosso coração. Coloca, Espírito Santo, que o Senhor nos dê temor, que haja temor em cada coração, em cada vida que está agora comigo nessa transmissão. Coloca, Pai, não deixa ela se perder, não deixa ela se distrair, ajuda ela a entender definitivamente que só existe um único Deus, não há um Deus além de Ti, não há um outro Deus. Na Babilônia, naquela época, existiam mais de 2.000 deuses que eram adorados. Nos dias de hoje, Pai, eu não sei dizer quantos deuses existem aí, mas nós sabemos que um dos piores deuses que as pessoas, infelizmente, elas acabam adorando, venerando e alimentando esse Deus, a gente sabe que é do ego. Porque tem muitas pessoas fazendo do seu ego, das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu Deus. O Deus sentimento, o Deus emoção, o Deus ego. Porque ela é autocentrada, ela é uma pessoa totalmente voltada para ela, para as suas vontades, para os seus interesses. Meu Deus, ela está sempre permitindo que a vontade prevaleça na vida dela, e ela não faz exatamente como a tua palavra fala. Ela não está disposta a ficar com a sua vontade, ela fica muitas vezes não com a vontade do Senhor, mas com a vontade dela. Então vem, Senhor, fala conosco, abre os olhos do nosso entendimento, nos ajuda a ver o que nós não estamos vendo, nos ajuda a entender o que nós não estamos entendendo, nos ajuda a praticar a tua palavra de forma, meu Pai, Senhor, que nós não venhamos nos distrairmos, que nós não venhamos, meu Pai, porque é muito fácil, mas é muito fácil nós nos distrairmos. É muito fácil uma pessoa ficar mais com uma informação, com um vídeo que ela assistiu, com, Senhor, uma informação de uma informação de um rádio, de uma TV, de algo que está acontecendo aí. Às vezes ela para ouvir um tico, e aquele tico que ela ouviu já está fazendo mal, já está envenenando, já está prejudicando a vida dela. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor dirija a nossa vida, conduza a nossa vida, e que sejamos cada vez mais honrados, favorecidos e abençoados pelo Senhor. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Aonde tem uma pessoa agora precisando de oração, que o Senhor venha atender, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha visitar cada vida agora, e que elas sejam extremamente abençoadas pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito que é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2021, diga comigo, as bênçãos, elas continuam repousando, descansando sobre a minha cabeça. Diga, e eu creio nisso, e não abro mão. Amém?
Se você puder sentar, sente-se então, por gentileza. Eu não sei onde você se encontra, só que eu te convido você não ficar deitado numa cama, né, para ouvir a palavra, por favor. Vamos, se levanta, se desperta, acorda, vai lavar esse rosto, entendeu? As mulheres não ficam com a cara lavada, vai lá dar um trato, organiza, ajusta, deixa tudo em ordem, tá entendendo? É momento agora de você se levantar, se organizar, se preparar e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Bom, Isaías 45, 5, a parte A, vamos meditar aqui na palavra. Eu quero que você pegue o link da transmissão, você venha compartilhar com outras pessoas, ou pessoas que você nunca compartilhou. Você já compartilhou as mensagens, as palavras com pessoas novas, com pessoas que você não conhece? Faça isso. Nas suas redes, você está sempre alimentando as suas redes da palavra de Deus? Das mensagens que têm saído do altar? Você precisa fazer isso. É muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você está aí acompanhando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Todos que estão também conosco sempre, sejam todos abençoados e muito bem-vindos. Mas agora é muito importante você manter esse foco, essa atenção de continuar. Não é só pegar e entrar na transmissão, não, até porque você pode repartir o pão de cada dia com quem precisa receber esse alimento. Eu estava falando aqui na própria palavra, na própria oração, melhor dizendo, e eu vou ler aqui Isaías 45, 5, uma coisa muito importante que nós já pregamos aqui. Quando Deus criou o homem, Ele criou o Adão, Ele deu uma missão muito importante para que o Adão ele cumprisse essa missão. Ele criou para que ele dominasse sobre todas as coisas que foram criadas pelo Senhor e que existiam no Jardim do Éden. E uma das direções que ele deu foi que ele ia cultivar, ele tinha que cultivar aquela terra, que isso expressava o cuidado que ele tinha que ter com tudo que Deus tinha criado, né? Ele tinha que dar o devido cuidado, atenção para todas as coisas, porque Deus tinha dado a ele a condição de dominar sobre tudo. Então, tudo estava sobre o seu domínio, tudo estava sobre o seu governo. Deus deu a Adão o governo do Jardim do Éden. Mas uma coisa que eu julgo muito importante de ser frisado é que o Senhor falou para ele guardar o jardim. E a direção dele guardar o jardim era uma direção que o Senhor deu a ele, que era extremamente importante. E ele precisava executar esse trabalho bem feito, de forma assim caprichosa, porque Deus sabia que Satanás, ele ia lutar para tentar entrar no Jardim do Éden. E é exatamente isso que o diabo, ele tem lutado para fazer na vida de muitas pessoas. Ele vem lutando e tentando desde o princípio, desde o início, primeiro tentar se infiltrar e entrar no jardim, ou seja, naquilo que Deus nos deu para nós governarmos, para nós liderarmos, para nós cuidarmos. Aquilo que Deus, Ele criou, Ele preparou e colocou na nossa vida, Ele colocou nas nossas mãos para que nós pudéssemos fazer um bom trabalho. Então, Ele te deu uma família, você precisa fazer um bom trabalho, cuide dessa família. Ele te deu filhos, então faça um bom trabalho, cuide desses filhos. Ele te deu uma casa, então faça um bom trabalho, cuide dessa casa. Ele te deu a liderança de uma igreja, então faça um bom trabalho, cuide bem dessa igreja. Então tudo que Deus, Ele lhe deu um emprego, Ele lhe deu uma empresa, Ele lhe deu condições de você poder ter um carro,
Ele lhe deu condições de você liderar pessoas, Ele lhe deu um setor, uma área. Eu sempre falo aqui para uma das pessoas que cuida da assistência de alimentos da igreja, não deixa encarunchar, não deixa estragar, não deixa a data da validade passar, sabe? Porque se você cuida daquele caroço de arroz, cuida daquele caroço de feijão, se você cuida com a tua vida, amanhã Deus vai entender que Ele pode confiar coisas maiores nas suas mãos, que você vai cuidar. Porque as pessoas, elas têm uma tendência em sempre querer estar naquilo que dá mais visibilidade, naquilo que vai trazer para ela um status, uma imagem melhor. E nós não fomos criados para viver de imagem. Nós fomos criados para sermos a imagem de Deus. Então eu não preciso, sabe quando uma pessoa não precisa fazer força para viver de imagem? Porque ela, a partir do momento que ela já é a imagem e semelhança de Deus, o que ela precisa mais para a vida dela? Por que eu vou me preocupar em viver de imagem se eu sou a imagem e a semelhança do meu Senhor? Então, Deus deu ao Adão a missão de cuidar, zelar, guardar. Olha, de verdade, eu não vim aqui com essa palavra, não é nada, assim, em nenhum momento nessa manhã, ontem à noite, essa mensagem estava no meu entendimento aqui, mas na oração, aqui agora, fazendo a oração, eu percebi a importância de tocar nisso, de falar sobre isso. Porque, vamos falar, a maioria de vocês estão em casa. Você não está em casa, está dentro do trabalho, na empresa, provavelmente com as portas fechadas, abaixadas, fazendo aí o seu trabalho, os seus contatos, produzindo o que precisa produzir. Mas tem aqueles que dizem, bispo, eu estou trabalhando de casa, eu estou ficando em casa. Mas aí eu pergunto para você, você tem feito um bom trabalho? Você tem guardado bem aquilo que Deus ele tem confiado nas suas mãos? Porque dentro do jardim do Éden, existia a árvore da vida. E dessa árvore saía um fruto que dava ao homem a condição dele poder viver a vida dele, uma vida eterna. Não é essa vida terrena, uma vida eterna. Mas também a Bíblia fala que Deus, Ele criou uma árvore chamada da árvore da ciência, do bem e do mal, e ela estava no meio do jardim. Aquela árvore, ela deveria também ser cuidada, mas ela não podia, o Adão não podia usufruir, desfrutar, degustar do fruto daquela árvore. Deus já tinha deixado claro, essa árvore aqui, desse fruto aqui você não vai poder tocar. Não toca nesse fruto, não coma desse fruto. Não toca não, desculpa, não toca foi a expressão da Eva. Não coma do fruto. Não coma. Tocar ele ia ter que tocar de qualquer jeito, ele tinha que cuidar. Comer ele não podia comer. Cuidar da árvore ele tinha que cuidar. Ele tinha que estar atento a tudo que estava acontecendo naquele lugar. Mas, o que acontece? Aconteceu naquela época e acontece nos dias de hoje. O Adão não fez um bom trabalho de guardar o jardim. E a serpente acabou entrando. O diabo acabou se infiltrando. E o papel do diabo é roubar, matar e destruir. O papel do diabo é lutar para mostrar para as pessoas que Deus não existe, que Deus ele é injusto, que Deus ele é cruel. Agora a luta é de tentar tirar Deus de tudo.
não atribuir nada a Deus, que nada glorifique a Deus, que nada não exalte a Deus, que nada, absolutamente nada tenha Deus. E ali o diabo conseguiu não só se infiltrar no jardim, mas como ele também conseguiu o seu plano, atingiu o seu objetivo, que era conseguir colocar as suas ideias, a sua mentalidade na mentalidade do homem, a sua mente na mente do homem, para que a mente do homem, para que os sentidos do homem fossem corrompidos. Você pode ver lá em Coríntios, Paulo se preocupando com a igreja, e ele fala exatamente isso: olha, eu tenho uma preocupação com vocês, que assim como a serpente enganou a Eva, eu não quero que os sentidos de vocês sejam corrompidos. Eu não quero que vocês também sejam enganados e percam a sensibilidade, o discernimento, a visão, a capacidade de perceber o que vocês devem fazer e o que não devem fazer. A serpente enganou Eva. E essa serpente está enganando a vida de muitas pessoas. Esses dias atrás nós falávamos de Piton, dessa serpente que vem com a sua astúcia, de forma tão branda, tão suave para enganar. E é o que estão fazendo nos dias de hoje. Mas o meu ponto aqui na palavra é que o Adão, ele não ficou com a palavra de Deus e, consequentemente, ele não guardou o jardim. Por que o Adão não guardou o jardim? Por que ele não fez um bom trabalho como Deus esperava que ele fizesse? Porque ele não guardou e não ficou com a sua palavra. É exatamente isso. E aí eu pergunto para você, você tem ficado realmente com a palavra que Deus tem liberado para você? Às vezes os dias vão passando, às vezes a pessoa não vai vendo mudança daqui, ou seja, nós já estamos caminhando para a segunda, já vamos completar a segunda semana que nós estamos vivendo aí, com essas medidas mais restritivas. Aí vem um prefeito para querer falar que vai deixar abrir a porta de um supermercado daqui, a porta de um açougue ali, que vai deixar o povo voltar a abastecer os seus veículos com horário limitado. Agora tem cidades aí, que ontem mandaram para mim, a maioria dos vídeos que eu tenho no meu celular não é vídeos que eu vou lá atrás para assistir. A maioria deles é o povo que manda, é o povo que envia, é o povo, ó, bispo, vê isso aqui, ó, bispo, vê isso aqui, ó, bispo, vê isso aqui. Tem alguns que eu acabo vendo, mas assim, a maioria são enviados. E ó, bispo, falou lá agora que vai melhorar, vai dar uma pequena afrouxada na medida, mas espera aí. Deus, Ele fala na sua palavra que a obra que Ele começou, Ele termina. Ele não faz uma obra pelas metades. Ele não faz, mas o meu ponto aqui, na palavra, tem dois. Primeiro, Adão, ele não ficou com a palavra de Deus. Ele não conseguiu manter a palavra de Deus como ele deveria manter, guardada com ele. E, consequentemente, ele não conseguiu guardar o jardim do Éden. Ele não conseguiu. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que, literalmente, elas não estão conseguindo guardar as palavras, as mensagens. Por exemplo, essa que eu preparei aqui, que eu estava já prontinho, já que é a palavra de quarta-feira, que a bispa nos trouxe, para nós voltarmos a meditar naquilo que o Senhor falou conosco. Aí eu quero ler Isaías 45:5, eu sou o Senhor,
Repete comigo, e não há nenhum outro. De novo, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Com força, diga, além de mim, não há Deus. Espera aí, eu sou o Senhor. Quem é o Senhor? Ele é o Senhor. O Criador dos céus e da terra é o Senhor. E não há nenhum outro além de mim. Ou melhor, e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Quando a gente acredita nessa palavra, quando nós realmente acreditamos no que a Bíblia fala, e eu creio que não há um outro Deus, eu não paro para assim nem ouvir, eu não paro para dar atenção, eu não paro para meditar no que outra voz está me falando. Eu não fico com uma outra voz, eu não paro para dar créditos a uma outra voz. Eu vou ficar com uma única voz. Eu vou dar atenção a uma única voz. E o que foi que aconteceu no Jardim do Éden? Por que que o homem perdeu o jardim que Deus tinha confiado nas mãos dele? Por que que o homem, ele perdeu aquilo que era a coisa mais importante que Deus havia dado a ele? E não só o jardim, ele desfrutava do fruto da árvore da vida, ele se alimentava daquele fruto que dava a ele a condição de não sentir dores. Sabia disso? Ele, o Adão, ele não sentia dores, ele não sabia o que era dor, ele não sabia o que era sofrimento, ele não sabia o que era angústia, ele não sabia o que era desespero, ele não sabia o que era chorar, ele não sabia o que era ter medo, ele não sabia o que era insegurança, ele não conhecia nada disso, porque ele se alimentava, do que Adão se alimentava? Do fruto que vinha da árvore da vida e que dava a ele, consequentemente a sua mulher, a condição de não viver coisas que depois ele passou a viver. Por que que a mulher, para dar à luz, ela vai ter contrações, ela vai sentir contrações, ela vai sentir dor? Por que que o homem, para conseguir o seu salário, para poder alcançar a sua renda, por que que a Bíblia usa a expressão que vai ser do suor do seu trabalho? Então tem que derramar sangue, suor, lágrimas, muitas vezes gordura que é energia, muitas vezes não, muita gordura que é energia. Tem alguns que tem que derramar muita gordura, que é energia. Por quê? Porque o homem não ficou com a palavra desse Deus que deixou claro para ele que ele foi criado para ser a imagem e semelhança dele, e que ele havia criado ele para ele poder fazer um bom trabalho de governar. Por que que as pessoas hoje, elas voltam a cometer os mesmos erros? Por que que as pessoas hoje, elas estão tendo muitas perdas na vida delas? Eu vou responder essas duas perguntas. Por que tantas perdas e por que tanta repetição dos mesmos erros? Porque nós precisamos lembrar que se a nossa vida ela for governada pela alma, se nós continuarmos sendo governados pela nossa alma, sermos pessoas almáticas. Gente, quantas vezes você já ouviu, não seja governado pelas suas emoções, não seja governado pelos seus sentimentos, não seja governado pela sua alma. O que que representa a alma? O intelecto, a mente, representa as suas emoções, representa sentimentos, representa a sua vontade.
Quantas vezes Deus já falou para você você não ser dominado por isso? Você não ser conduzido por isso? Você não ser dirigido por esses sentimentos? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já falou com você? Deixe o Espírito governar a tua vida. Não deixe a alma governar a tua vida. Muitas pessoas repetem erros porque elas são almáticas, porque ainda a vontade dela é maior do que a vontade de Deus, a vontade dela prevalece mais do que a vontade de Deus, é porque a vontade dela ainda é mais forte para ela do que a vontade de Deus. Mas por que ainda a vontade dela é mais forte do que a de Deus? Porque ela está acostumada a viver assim. Ela está acostumada, ela está habituada, ela já tem um costume. Não tem pessoas que dizem assim, ó, eu não consigo viver sem tomar água. Coloca o chat aqui para mim, produção. Quem que pode dizer assim para mim, bispo? Eu não tomo refrigerante. Eu não tomo. Eu sou uma pessoa que eu consigo viver muito bem sem refrigerante. Eu sou uma pessoa que, assim, refrigerante, eu não preciso. Coloca para mim o chat, produção. Eu não consigo viver, eu não preciso viver com refrigerante. Se acabar o refrigerante na face da terra, eu não morro. Está entendendo? Tem gente que vai falar assim, bispo, eu só tomo água, tomo suco, mas eu tomo água. Eu sou uma pessoa que eu não preciso mais de refrigerante. Eu tomo água, é água. Eu tomo água, eu tomo suco, eu não preciso viver dependendo de refrigerante. Tem gente que toma refrigerante no café da manhã, tem gente, eu nunca me esqueço, uma vez a igreja ganhou umas caixas, mas ganhou um monte de caixa de refrigerante, e isso nessa época eu estava no interior, e aí foi feito um trabalho, né? Eu não me lembro agora exatamente qual foi o trabalho que foi realizado, que a igreja realizou, e aí sobrou um monte de caixa de refrigerante. E naquela época, sem disciplina, assim, sem a disciplina certa, a maturidade que precisava, a maior parte, e eu não me tiro dessa, nós chegamos a tomar refrigerante no café da manhã, nós chegamos a tomar refrigerante, a hora que sentia sede era refrigerante, refrigerante na hora do almoço, refrigerante no café da tarde, refrigerante no jantar, refrigerante antes de ir dormir. Espera aí, vocês não tomavam água? Não, era só refrigerante, porque tinha tanto refrigerante que já estava quase que saindo pelas narinas, de tanto refrigerante. E ali tomamos refrigerante, e nunca me esqueço que por conta dessa falta de disciplina, cheguei a ter uma pedra no meu rim, que assim, a dor, quem já teve pedra no rim sabe a dor que isso é. E era muito novinho, muito jovem ainda. Então, vamos lá, você que está acostumado ainda a beber, por exemplo, refrigerante, por que você não consegue tirar o refrigerante? Por que você não consegue tirar o refrigerante e ficar com o suco mais natural, a água? Porque você está habituado. Porque você está acostumado. Mas tem gente que deve estar colocando no chat aqui agora e dizendo assim, bispo, eu não preciso de refrigerante. Se acabar, se a Coca-Cola aí não existir mais, se essas empresas aí de Guaraná, seja do que for, esses outros sabores de refrigerante, acabar no mundo, se isso terminar, eu estou tranquilo. Eu bebo água. Eu vivo muito bem e tomo água tranquilamente. Não é assim? Não tem gente aí que pode dizer isso? Eu vivo tranquilo sem. Tem gente que não consegue viver sem a Coca-Cola.
Não é? Tem gente que faz piadinha da Coca, bota nome fantasia na Coca, entendeu? Coloca títulos na sua Coca, sabe? Cada um faz. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque você precisa entender que se, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui o copo aqui. Vamos supor que isso aqui é um copo de Coca-Cola. Então, se esse copo aqui fosse de Coca-Cola, e eu não consigo falar para ele assim, ó, não, eu não vou tomar você. Eu não vou viver dependendo disso. Eu não vou ser guiado mais por isso. Eu não preciso disso. A minha saúde, ela vai ficar melhor sem isso. O que vai funcionar bem para a minha saúde não é ficar tomando dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, refrigerante, Coca-Cola. Eu estou falando Coca-Cola aqui para dar o exemplo. Mas aí eu pergunto para você, se um copo de Coca-Cola, se uma garrafa de Coca-Cola, ele te domina, você há de concordar que outras coisas também estão te dominando. Por que tem pessoas que têm tido perdas na vida dela? Essas perdas, elas se dão porque ela, na luta da carne com o espírito, na luta da vontade de Deus e da vontade dela, quem prevalece é sempre a vontade dela, é sempre a carne dela, é sempre o que ela quer. Não é o que é o correto, é saudável, o que ela precisa, o que é necessário para o corpo, para o organismo dela, para aquilo que ela precisa, para ela. Ela sabe que aquilo está fazendo mal para ela, ela sabe que aquilo não é bom. Então, vamos pegar nesse hábito que muita gente tem costumeiro na vida, de ser, tem gente que ele é viciado. Mas viciado no quê? No caso do exemplo que eu estou dando hoje, do refrigerante. Mas tem gente que ele é viciado. Tem gente que nessa pandemia, ele está viciado no videogame. Ele está viciado na televisão. Ele está assim viciado, dia e noite e dia, consumindo coisas no YouTube, vídeos no YouTube, que não estão alimentando em nada a vida dele. O que é isso? O que aconteceu com essa pessoa? Ela foi repetindo essa atitude, ela foi repetindo essa prática, repetindo, e aquilo ela foi fortalecendo dentro dela, ela foi criando dentro dela literalmente uma fortaleza, uma mentalidade, uma crença, algo que agora ela acredita, ela acredita que ela não consegue viver mais sem aquilo. Aí você fala para ela, para de tomar Coca-Cola, para de tomar refrigerante do jeito que você está tomando. Eu não consigo. É difícil demais. Sabe, pede qualquer outra coisa para mim, por que você está me perseguindo por conta da Coca-Cola? Gente, eu estou dando o exemplo do refrigerante, mas abre o leque para muita coisa. Abre o leque para muita coisa. Por que o Adão perdeu o jardim do Éden, a condição de governar o Éden, de ser o líder do jardim do Senhor? Por que ele perdeu aquela grande bênção que Deus tinha colocado na vida dele? Porque ele aceitou perder na vida interna, na vida espiritual. Porque se nada aqui dentro de mim está mudando, então nada aqui fora vai mudar. Se eu estou ouvindo a palavra, e eu não estou vendo a palavra, ou seja, você sabia, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que você pode, nessa fase da pandemia, você pode sair de cada culto que está sendo transmitido. Você sabia que você pode sair de cada reunião, de você começar o culto naquele horário, com o bispo, com a bispa, e depois quando terminar, você sabia que você pode terminar aquela reunião
sendo uma outra pessoa, uma pessoa completamente diferente daquela que começou a reunião com um bispo ou com a bispa? Você acredita nisso? Você acredita que você iniciou lá a reunião de uma maneira, você estava com uma cabeça, você estava com uma mentalidade, você estava com uma forma de ver as coisas, você estava conduzindo a tua vida de um jeito, você estava pensando de uma maneira, e aí você vem e você ouve a palavra, porque a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra, e à medida que eu vou ouvindo a palavra, ou seja, a palavra, ela vai tirando as vendas dos meus olhos, a palavra, ela abre a minha mente. Eu não tenho como mostrar para você como a palavra, ela abre a minha mente, mas é como que literalmente a minha mente ela tivesse assim fechada, e aí a palavra vai sendo liberada, e eu vou ouvindo, e vou deixando ela entrar, é como que ela abrisse, ela vai abrindo a minha mente. Não, mas eu não estava vendo assim, eu não estava pensando assim, eu não estava enxergando assim, eu não estava vivendo da maneira correta. Peraí, isso aqui estava me fazendo mal. Não, mas eu não quero isso para a minha vida. Não, eu não quero ser visto assim, eu não quero viver dessa maneira, eu não quero ter essa fama, eu não quero, sabe, que as pessoas fiquem fazendo piadinha, chacota comigo. Olha lá o preguiçoso, olha lá. Tem gente que a fama dele é ser chamado de preguiçoso. Tem gente que a fama dele é ser chamado de enrolado. Tem gente que a fama dele é ser chamado do quê? Você, muitas vezes, as pessoas fazem piadinha com você em relação ao quê? Olha lá o fraco, olha lá o covarde, olha lá o que deve e que não paga. Às vezes as pessoas fazem piadinha com você. As pessoas fazem chacota. Você é o centro das piadas dela. Mas por que eu estou sendo agora o centro das piadas de muitas pessoas? Você sabe por quê? Porque você ainda é almático. Porque as emoções, você não é capaz de dar uma ordem para você e dizer assim, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu vou dar um exemplo muito pequeno que eu já dei aqui no altar. Eu tinha uma dificuldade, mas assim, enorme de comer direito. Mas eu tinha uma dificuldade, eu não fui criado, ensinado, por mais que os meus pais lutaram, mas ali alguma coisa não foi muito bem orientada, instruída, dirigida, que eu aprendi a comer mais eu tinha aprendido a comer mais bobagens, a comer mais besteira, a comer o que é sempre nocivo para o meu organismo, e consequentemente o que o meu corpo, o meu organismo precisava comer, eu não comia. Então, legumes? Eu escolho os legumes. É igual ir num restaurante de self-service. Você vai lá no restaurante, eu vou escolher aqui a comida que eu vou colocar no meu prato. Tem gente que faz exatamente isso com a palavra. Eu vou escolher qual parte da palavra eu vou ficar. Deixa eu ver se eu vou ficar com essa. Não, essa palavra que o bispo está pregando agora não é para mim, ela não serve para mim. Querido, toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. E toda a palavra de Deus, ela serve para nós em pontos e vírgulas. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser relida. E quando eu volto a ler novamente as Escrituras, que representam os pensamentos de Deus, então eu passo a adquirir e firmar ainda mais os pensamentos de Deus na minha vida. É exatamente isso. Então, eu não quero legumes, não, você quer salada, meu filho? Não quero salada, eu não quero tomate, eu não quero alface, eu não quero comer rúcula, eu não quero comer beterraba, eu não quero comer berinjela, eu não quero comer, não coloca isso no meu prato não, que vai ficar no canto. Aí a comida tem ervilha, a comida tem
talvez vá já com medo, tem alguma, não, eu vou deixar aqui do ladinho aqui, meu filho, bota dentro da boca, come isso tudo, acaba com isso, não, para de frescura, para com essa bobagem, não, eu vou comer só isso aqui que eu quero. Será que não tem gente que está vivendo exatamente assim? Não, essa área aqui da minha vida aqui, sabe? Quantos que falam assim, não, a minha vida sentimental, eu já não oro mais. Eu nem me preocupo mais com a minha vida sentimental. Nem peço mais nada para Deus na minha vida sentimental. Não, o problema não é você orar pela sua vida sentimental. O problema é que você quer que Deus dê a você a pessoa que você quer, que você espera, mas sendo um odre velho. Você quer um relacionamento novo, mas você quer continuar sendo um odre velho. Você quer uma nova vida, uma vida nova, uma vida extraordinária, uma vida que representa, que é um modelo, que vai estar numa vitrine, que vai, inspirar outras pessoas, mas você quer continuar com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade, vivendo por emoção, e aí você muda por emoção, porque as tuas mudanças só têm prazo de validade. Você não muda de forma consistente, as suas mudanças não se estabelecem, daqui a pouco você esqueceu do que você se comprometeu com Deus, daqui a pouco você não se lembra mais do que você prometeu a Deus, e aí o que você volta a fazer? As mesmas coisas. As mesmas coisas. Tem gente que ele está no culto, ele está na reunião, é como que ele estivesse num restaurante de self-service. Está lá as comidas, não, essa aqui eu não gosto, essa daqui eu não quero, essa daqui eu nunca vou experimentar. Eu vivia dizendo, eu não quero nem experimentar. Mas peraí, você não sabe nem o gosto. Como é que você vai dizer que você não gosta se você nunca experimentou? Tem gente exatamente assim. É por isso que está cheio de pessoas frustradas, infelizes, sem paz, sem alegria. Por quê? Porque são pessoas que elas não estão dispostas a mudar o que precisa mudar dentro delas. Essa que é a verdade. Então, para nós falarmos mais sobre isso, eu precisava ter mais tempo. Nós já ouvimos a bispa pregar sobre isso várias e várias vezes. Adão perdeu a oportunidade de ser o governador, de ser o líder do jardim do Senhor, de liderar o jardim do Senhor. Por quê? Porque ele não conseguiu, escuta o que eu estou te falando, ele não conseguiu ficar com a palavra de Deus. Ele não foi capaz de manter a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você está participando aí, no mínimo de 5 reuniões por dia, você está tendo oportunidade, tem alguns que talvez está participando só do horário da bispa, ou talvez escolhe um horário para poder acompanhar. Aí eu pergunto para você que está pela transmissão, está aí de casa ou nas igrejas, você de verdade, você tem ficado com todas as palavras que o Senhor tem lhe dado? Você tem se alimentado de todas as direções que o Senhor tem lhe dado? Você leva a sério? Porque as perdas que o Adão teve na vida dele, e ele teve uma perda muito grande, ele alterou o destino dele. Vou repetir, ele comia do fruto da árvore da vida que não dava. Você sabe o que é uma pessoa? Ela está numa condição na vida dela, que ela não vai, aquilo não vai acontecer na vida dela. E ainda que alguma coisa aconteça para testá-la, ela está preparada para aquilo. Ela está apta para aquilo. Ela está preparada, revestida, capacitada. Ela tem toda a graça e a unção de Deus para vencer aquilo. Mas tem gente que se coloca numa condição aonde a tristeza não termina, a infelicidade não termina,
ela não é feliz, ela não tem gosto da vida dela, não tem prazer de quem ela não gosta dela, ela não é feliz com ela. Sabe, pessoas que não são felizes. Às vezes eu vejo gente olhando para a vida de outras pessoas dentro da igreja, e você vê nos olhos da pessoa, nos olhos, você vê literalmente nos olhos dela, ela deixando claro, eu queria ter aquela vida. Sabe, eu queria ter aquela vida. Sabe, eu queria ser igual a bispa. Eu queria ter a fé dela, eu queria ter, sabe, a força dela, eu queria ter a coragem dela. Querido, quando você diz assim, eu queria ser igual o fulano, eu queria ter o que aquele fulano tem, isso já está aqui dentro de você. O problema é que você não está fazendo uso daquilo que já está dentro de você. Você sabe por quê? Porque as emoções, elas nos bloqueiam. As emoções, elas nos travam. Os sentimentos, eles nos cegam. É como uma pessoa possessa que matou alguém esfaqueado, foi lá, sabe, bateu em alguém até matar ela, ou esfaqueou alguém. Você sabe aqueles casos de gente que fala, quando eu vi eu matei, quando eu vi eu atirei, quando eu vi eu tirei minha vida, e sabe esses casos assim, da pessoa fazer algo, e depois ela está presa, ela fala, eu me arrependo de ter feito essa bobagem, de ter feito essa besteira, me perdoa, e ela está lá vivendo a vida dela arrependida, ai, me arrependo de tudo que eu fiz, e chora, e lamenta, eu me arrependo de todas as escolhas erradas que eu tomei na minha vida. Você sabe por quê? Muita gente está assim. Porque são pessoas que quando elas tiveram a oportunidade de fazer o que é certo, elas não fizeram agora, elas chegaram num ponto de cegueira, de possessão maligna, de domínio do mal na vida dela tão grande, mas tão grande, que agora ela não consegue ter força por si só para parar de fazer o que ela está fazendo. Ela não consegue. Ela sabe que aquilo é mal, mas ela não consegue parar de fazer aquele mal. Ela sabe que mentir é errado, mas ela não consegue parar de mentir. Ela sabe que conduzir a vida dela da maneira que ela está conduzindo, o exemplo que eu dei da Coca-Cola. Ela sabe que ela tem que parar de tomar refrigerante, mas sabe, a minha vontade, sabe. E aí, você não faz um bom trabalho, você não guarda a tua vida, você não consegue manter a palavra no teu coração. Você não consegue manter e estabelecer a vontade de Deus na sua vida, e é onde você vai tendo perdas. É aonde você vai tendo perdas. Por que você acha que o Elias, ele foi lá, a Bíblia fala, vai lá em Reis 18, que a Bíblia fala que o Elias, a primeira coisa que ele foi fazer quando ele desafiou os profetas de Baal, foi reparar o altar. Quantas pessoas que estão com o altar quebrado? Quantas pessoas que estão com o seu altar trincado? Quantas pessoas estão com o seu altar arrebentado, destruído? E Deus não vai responder uma pessoa que está com o altar dele quebrado. Deus não vai ser com uma pessoa, Ele não vai favorecer, Ele não vai guardar, Ele não vai livrar. Vamos lembrar uma coisa que a bispa já falou aqui esses dias? Quem é que tem o poder de reverter o que está acontecendo hoje? Quem é que tem o poder de mudar esse quadro, de jogar por terra essas medidas? Quem é que tem o poder de fazer essas medidas retrocederem? É o povo de Deus, é o povo que serve a Deus. Quem é que tem a arma mais poderosa para poder vencer qualquer inimigo, qualquer problema, qualquer situação? É o povo de Deus, através da fé, através da oração, através do clamor, através do poder da oração, de uma fé viva depositada nesse único Deus. E Deus está deixando claro, eu sou o Senhor.
Não tem um outro Deus além desse Deus, desse Senhor, capaz de mudar, capaz de transformar, capaz de reverter qualquer situação. Mas como esse Deus? Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai te proteger. Como você vai ver a diferença na tua vida se você não acredita que uma palavra dEle é o suficiente para Ele mudar qualquer situação? Diga comigo, uma palavra de Deus é o suficiente. Diga para Ele reverter, diga para Ele mudar, diga qualquer situação. Eu estou com essa palavra, eu estou agarrado a essa palavra, eu me apossei dessa palavra, eu fico com a palavra de Deus, com essa palavra dEle, eu tenho uma palavra dEle no meu coração guardada, uma palavra de vitória. Não, Ele não vai me desamparar. Não, Ele vai me socorrer. Não, Ele não vai me deixar sucumbir. Ele não vai me deixar perecer. Não, essa enfermidade, Ele tem uma palavra para essa enfermidade. Ele tem uma palavra para essas dívidas. Ele tem uma palavra para a minha vida, para o momento que eu estou vivendo. E eu vou ficar com a palavra dEle. É com a palavra dEle que eu vou ficar. Eu não vou ficar vivendo mais a minha vida do jeito que eu estou vivendo. Eu me habituei a viver assim. Eu me acostumei a viver assim. Eu fui programado a pensar assim. Eu fui ensinado a viver dessa maneira. Mas se eu quero uma vida diferente, eu não vou ficar escolhendo qual palavra eu vou ouvir, qual palavra eu vou ficar. Eu vou ficar com toda, repete comigo, com toda a palavra que procede da boca de Deus. Fique com a palavra que procede da boca de Deus, não é com a sua, não é com a dos homens, não é com as vozes aí de fora, não é com a palavra de um prefeito, de um governador, é com a palavra de Deus. É o que Deus vem falando com você. Eu quero que você agora, por gentileza, fique em pé. Eu quero que você coloque agora a mão na sua cabeça. E você vai dar uma ordem para você. E vai dar uma ordem. Talvez para essa situação, para esse mal. Eu pergunto para você. Se você sabe o que a palavra de Deus fala, você acredita nessa palavra? Se você sabe tudo que Deus Ele promete, Ele garante, que Ele pode, que vai fazer na tua vida, você acredita nessa palavra? Você crê verdadeiramente nessa palavra? Você sabe exatamente o que é certo e o que é errado de tudo que você faz? Você sabe ou não? De tudo que você faz, de cada palavra que você libera, de cada atitude que você tem, você tem consciência, você tem entendimento do que é certo, do que é errado? Você tem consciência? Bispo, se você falar para mim, bispo, eu tenho. Eu sei que quando eu faço isso está certo, e quando eu faço isso está errado. Aí eu pergunto para você, você tem consciência? Então por que você faz errado? Por que você insiste no erro? É o exemplo que eu dei do copo aqui da Coca-Cola. Da garrafa de Coca-Cola. Eu tenho consciência que ficar tomando dia e noite, noite e dia refrigerante, isso aqui vai me fazer mal. Eu tenho consciência que isso não é saudável para a minha saúde. E eu deveria estar tomando, na verdade, eu devia estar tomando água. É isso, eu teria que estar tomando aquilo que vai limpar, que vai deixar o meu corpo alcalino, sabe? Porque é o que a bispa sempre fala, uma pessoa quando ela toma água, você vê várias coisas na vida dela melhor. E é verdade. Mas aí eu pergunto para você, que está aí, se eu sei que isso é errado, será que você não está vendo que isso agora já é uma possessão maligna? Se eu sei que isso é errado e eu não paro de fazer o que é errado, isso já virou uma possessão maligna.
isso já se tornou na tua vida uma possessão, é uma atuação maligna, tem um demônio aí. Tem um demônio conseguindo te dominar, tem um demônio que está conseguindo te controlar, tem um demônio que está dominando a tua mente. E você vive dizendo, eu não consigo parar com isso, eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo. Mas você vai conseguir agora. Eu quero que você agora, quem está em casa agora, por gentileza, para tudo que você está fazendo agora. Para, fica quieto agora, coloca a mão na tua cabeça agora. Coloca a mão na tua cabeça aí agora. Isso. Não precisa nem responder pelo chat. O chat vai dar até uma parada agora, uma pausada agora. Não vai chegar uma mensagem agora pelo chat. Agora você vai colocar a mão na cabeça agora. E você vai dar uma ordem, você vai lutar, você vai brigar contra aquilo que está dominando você. Contra aquilo que está dominando a tua mente, está dominando o teu coração. Você está sendo almático, você está sendo uma pessoa dominada por sentimentos, por emoções. Você vai tomar uma decisão hoje, você vai se livrar disso. Você não vai mais ceder, alimentar para isso. Acabou, chega. Eu não vou viver mais assim. Terminou. Minha vida não vai ser mais conduzida e dirigida por sentimentos e emoções. Acabou. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai passando com teu sangue sobre a vida dessas pessoas agora. Senhor, vai passando com teu sangue sobre o lar, sobre a casa, sobre a família, mas principalmente, Senhor, vai passando com teu sangue agora, sobre cada mente, sobre cada coração. Essa pessoa que está com a sua mão no alto da sua cabeça, essa pessoa que está agora numa guerra, numa batalha. Olha, eu não quero que você faça uma oraçãozinha de água com açúcar, não. Você vai fazer uma oração com fé. Você vai fazer uma oração forte. E um detalhe, não é hora agora de ficar de joelhos. Agora não é hora de você ficar sentado. Agora é hora de você levantar. Levanta da cadeira agora, vamos lá. Levanta da cadeira. Se você pode ficar em pé, fica em pé agora. Põe a mão na tua cabeça aí agora. E você vai perceber. Talvez alguns vão sentir arrepio, talvez alguns vão sentir calafrio, talvez alguns, pode ser que sinta alguma coisa aí na sua casa agora. Talvez você vai sentir uma presença, como que alguém estivesse dentro da tua casa. É como que um peso, uma opressão, uma carga negativa estivesse aí agora. Mas você vai lutar contra isso. Você vai repreender esse mal. Se esse mal está na tua casa, se esse mal está na tua vida, se esse mal está na vida da tua família, se esse mal está na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, você vai combater essa situação agora. Nós vamos fazer uma oração forte, mas você tem que fazer a tua parte aí na tua casa. Eu não estou vendo você fazer essa oração, mas Deus está vendo você fazer essa oração. O Espírito de Deus está aí. E Ele te dá graça, Ele te dá ajuda, Ele te dá as palavras certas, Ele te favorece, Ele coloca agora na tua boca as palavras certas de como você deve orar e não aceitar essa situação. Em nome de Jesus. E eu ordeno agora, Senhor, vai queimando todo esse mal da vida dela agora. Vai queimando todo esse mal da casa dela agora. Vai queimando todo esse mal que está atuando na vida dela agora. Senhor, vai queimando agora essa opressão, esse desânimo, essa frieza, essa fraqueza, essa preguiça. É um demônio que tem atuado na vida dela através de uma preguiça, uma má vontade, um medo, uma dúvida, uma incredulidade. Falta muitas vezes, Senhor, essa confiança, essa certeza, essa convicção. E tem um mal, Senhor, que tem anulado a fé dela, que tem travado a mente dela, que tem dominado o coração dela. Eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, vai desalojando a vida dela agora, essa opressão, através de inveja. Ela está sendo vítima de inveja, de olho gordo, de palavras malditas, de orações contrárias. Esse medo que ela sente,
ela sente um medo, ela sente um pânico. Talvez ela sofre com a síndrome do pânico. Talvez ela tenha um transtorno na vida dela, um transtorno, meu Pai, bipolar. Talvez ela tenha, meu Pai, um problema crônico. Talvez existe na vida dela, Senhor, uma situação que vem dominando, que vem roubando. Ela sofre com a depressão, ela sofre com insônia, ela vê vultos, ela ouve vozes, Senhor, ela sofre perturbações. Ela já viveu e ela percebe que ela ainda tem vivido, meu Pai, com perturbações. Ela tem visto, meu Pai, muitas vezes o que não era para ela ver. Ela tem tido pesadelos à noite, ela tem sonhos horríveis. Eu ordeno agora, vai desalojando da vida dela agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora essa opressão da vida dela, da casa, da família, do casamento, do trabalho. Senhor, essa situação que está travando a vida dela está literalmente parada, travada, amarrada. Ela não consegue se livrar dessas emoções, ou melhor, ela não consegue dar uma ordem e subjugar essas emoções, dominar essas emoções, vencer essas emoções, prevalecer contra essas emoções. Mas eu dou uma ordem agora, que essa opressão, tem uma opressão. Tem pessoas que estão, meu Pai, meu Deus, literalmente sobre um efeito de possessão maligna. Tem pessoas que estão sobre um efeito de feitiçaria. Tem pessoas que estão sobre um efeito de obras de macumbaria, de bruxaria, de feitiços, de trabalhos de voodoo. Eu ordeno agora todo esse mal, toda essa opressão, pega tudo que é seu, da vida dela, da casa dela, da família dela, em nome de Jesus. Tira a mão da cabeça e diga: sai, sai e sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com a mão na cabeça ainda clama o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus olhos, ouvidos, boca, coração. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é poder. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus, ele me liberta, ele me purifica, ele me limpa, ele me lava. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu estou coberto com o sangue de Jesus. Eu abençoo, com a mão na tua cabeça ainda, abençoa a tua vida. Para de falar que você é burro, para de falar que você não presta, para de falar que a tua vida não tem jeito, e começa a profetizar, começa a declarar. Para de falar que o teu casamento acabou, para de falar que você vai perder o emprego, para de falar que você nunca mais vai trabalhar, não vai conseguir arrumar um emprego, para de falar que você vai morrer com Covid-19. Para de falar isso, para de falar essas bobagens, para de dar ouvidos à voz do diabo. Começa a declarar em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a minha cura. Eu estou curado, eu estou liberto, eu estou livre dessa situação. Eu estou livre, liberto, sarado, curado. Nada mais tem poder sobre a minha vida, nada mais tem poder sobre a minha mente. Eu vou viver pelo Espírito, eu vou ser guiado pelo Espírito, eu vou ser conduzido pelo Espírito. Eu não vou viver mais de forma almática. Eu não serei dominado por sentimentos, eu não serei mais dominado pelas emoções. Eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração. Eu vou ser um bom guardião, eu vou ser uma excelente sentinela. Eu vou manter a vontade de Deus na minha vida. A minha vida é uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de vitórias. Eu terei avanços, eu terei crescimento, eu terei progresso. Todos verão a diferença na minha vida. Eu serei feliz na vida sentimental, eu serei abençoado na vida sentimental. O Senhor vai preparar para mim a pessoa certa, que amanhã eu vou profetizar que esse ano ainda eu vou me casar, esse ano ainda eu vou comprar minha casa, esse ano ainda eu vou comprar o meu carro, esse ano ainda eu vou, Senhor, eu vou fazer a viagem que eu desejo, esse ano ainda eu vou, meu Pai, desfrutar de sonhos que eu jamais imaginei que eu poderia desfrutar. Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida.
porque o Senhor disse: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus, não há outro Deus além dele, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor. Então fique com a palavra dele, confie nele, descanse nele, mantenha aquilo que ele tem falado com você no fundo do teu coração e profetize, faça declarações de poder, abençoe com a força. Sabe, tem gente que tem preguiça de orar, tem gente que tem preguiça de pegar, colocar a mão na cabeça, no coração, ou talvez colocar a mão naquilo que ele precisa, que Deus venha dar vitória e está ali: Senhor, eu creio que isso aqui já mudou, eu creio que isso aqui já se transformou, eu creio que isso aqui já se reverteu, eu creio que o Senhor tem uma saída para mim, eu creio que o Senhor tem uma resposta para mim, eu creio. Ele ir lá, pegar, sabe, ungir a mão dele, colocar a mão no local da doença, da dor, e falar: em nome do Senhor Jesus, espírito de enfermidade, essa doença no meu corpo, essa doença, meu Pai, nos meus ossos, ó Senhor, esse problema no meu sangue, eu ordeno agora: sai da minha vida. E ele vai sair, e ele vai sair no nome de Jesus. Esse nome tem poder, esse nome é poderoso, e você tem que ficar com esse nome, você tem que ficar com aquilo que Deus ele tem falado com você. Eu abençoo a tua vida em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e eu profetizo que o nosso povo vai permanecer bem, fortalecidos, honrados, abençoados, estruturados, revestidos da tua unção, revestidos do teu poder. Eu abençoo a vida de cada pessoa que está comigo na transmissão agora, e eu creio, Pai, que todos estão bem, todos estão abençoados, todos estão cheios, meu Pai, de expectativa pelas suas boas novas, pelas suas vitórias, pelas suas bênçãos, que o Senhor vai derramar e vai materializar na vida dela em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, Pai. Não há um outro Deus como o Senhor, não existe. E o Senhor, meu Pai, não precisa de muito, o Senhor precisa de uma palavra para mudar e transformar qualquer situação, qualquer quadro, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu aproveito antes de encerrar esse período de oração para pedir ao Senhor, pedir pelas pessoas que precisam de socorro, pedir pelas pessoas que precisam de ajuda. Senhor, não deixe essas pessoas desamparadas. Ontem eu fiquei sabendo de pessoas, sabendo, Pai, da necessidade de outras, indo lá, comprando, fazendo, meu Deus, compras no mercado, abastecendo a assistência de pessoas fazendo doações enormes, meu Pai, para os trabalhos sociais que a igreja tem realizado, pessoas que têm, Senhor, se quebrantado nesse momento, até ajudado o próximo, ajudado o necessitado, ajudado o vizinho, ajudado o parente, ajudado, ele está lá, ele está ajudando, ele está apoiando. Eu te peço em nome de Jesus, que o nosso povo nesse momento, nesse período, Senhor, todos estejam em Gósen, todos estejam em Gósen, porque quem está em Gósen, Senhor, vai ser cuidado, vai ser zelado, vai ver a diferença da tua palavra se cumprir na vida de cada um. E também eu aproveito que eu estou unido aqui com todos, Pai, na transmissão, para orar pelas nossas igrejas, para orar pelas igrejas de São José do Rio Preto, de Votuporanga, as outras igrejas, meu Pai, que estão, Senhor, nesse momento em lockdown. Senhor, visita essas igrejas agora, visita, Pai, visita as cidades, as pessoas que não estão podendo sair de casa, não estão podendo abrir a igreja, não estão podendo, Senhor, fazer absolutamente nada. Essas restrições, meu Pai, absurdas, insanas, eu te peço, Espírito de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sustente todo o nosso povo, que o Senhor guarde o nosso povo, que o Senhor proteja o nosso povo, que o Senhor abençoe o nosso povo, que o Senhor cuide do nosso povo, Pai. E que, Senhor, possamos receber boas novas de mudanças, de vitórias e transformações, meu Pai, que cada um vão contar em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu oro pelas igrejas, eu oro aqui por São Paulo, eu oro pela cidade de São Paulo, eu oro por todas essas questões que têm acontecido aqui, que o Senhor coloque um basta, que o Senhor coloque um freio. O Senhor usou Ciro, o teu servo, a tua palavra fala, para poder, Senhor, construir o templo para Israel,
para o teu povo, e consequentemente, meu Pai, Senhor, ele fez exatamente o que o Senhor mandou ele fazer. Então, nem que o Senhor tiver que usar um ímpio para favorecer o teu povo, levanta um ímpio, usa um ímpio, desperta um ímpio, toca no coração de um ímpio se for preciso, mas que essas pessoas, elas sejam favorecidas e abençoadas, que o nosso povo, todos sejam, meu Pai, abençoados nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, amém, e graças a Deus.